Olá a todos, aqui é o George. Eu estou gravando esse vídeo aqui extemporâneo, né, fora de previsão, porque eu recebi uma pergunta bastante curiosa. Um aluno de psicologia, Fernando, da Estácio de Sá. Tá? Não vou dar mais identificações porque ele não autorizou. Bom, tudo bem. Eu recebi pelo meu WhatsApp essa pergunta e eu considerei ela curiosa porque é uma pergunta que eu respondi ela há bastante tempo atrás, né? O Fernando, ele fez uma pergunta que na verdade é uma pergunta que seria mais direcionada aos clínicos e tudo, e não aos psicometristas como eu, mas ele fez uma pergunta sobre, professor George, o que você tem a dizer? Existe algum tipo de, ele falou, usou esse termo, existe alguma doença que as pessoas realmente ficam excitadas pelos pés do parceiro? Né? Existe excitação sexual pelo pé do parceiro? Sim, Fernando, sim, né? Existe sim, claro. E por que eu considerei curiosa a sua pergunta? Porque há exatamente 7 anos atrás eu coloquei uma matériazinha no WhatsApp, no Facebook, sobre esse tema, tá? Não exatamente sobre esse tema, mas sobre um problema que existia na China antiga, tá? Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui. Na minha página, Professor Psi George, tá? Deixa eu ver, abrir aqui. Professor Psi George. Aqui, ó. 22 de maio de 2013, tá? Ou seja, tem, né, praticamente 7 anos, né, que eu respondi isso. E a matéria ainda está lá, né? Eu estava falando dessa condição que existia na China antiga chamada pé de lótus, tá? O que é pé de lótus, né? Pé de lótus era uma cultura que existia na China antiga em que era muito valorizada as meninas que tinham pés excessivamente pequenos, tá? Opa. Quando se fala excessivamente pequenos, eram por volta assim de 10 centímetros, tá? Você imagina que o pé de uma pessoa, tá? Aqui está a minha mão, tá? O pé de uma pessoa, né? Um pé pequeno tem esse tamanho aqui, tá? O pé de uma menina com pé de lótus tem metade disso, ou até menos, tá? Como você pode ver nesta imagem aqui, ó, tá? Isso é uma radiografia de uma menina com pé de lótus, tá? Aqui nós temos uma fotografia bem antiga de uma menina com pé de lótus. E aqui também uma fotografia de uma senhora já, né, com pé de lótus. Qual o tipo de cultura que existia? Segundo o hábito cultural deles, as meninas que tinham um pé bem pequenininho, elas eram disputadas pelos homens mais ricos, tá? E então as famílias, desde muito pequenininhas, elas começavam o processo de deformar o pé da menina, tá? Para que ele não crescesse. Então eles pegavam o pé da garota, você imagina, deixa eu tentar mostrar aqui assim. Deixa eu aqui. Bom, você imagina que o pé é assim, né?
eles pegavam o pé da menina e começavam a forçar os dedos para ficarem para trás, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui, ó, são os dedinhos, tá? Que eram colocados para trás, tá? E o peito do pé era projetado para o alto. Então, o que acontecia? A pessoa se apoiava basicamente no calcanhar e na ponta do dedão, né? Ela andava basicamente assim. Assim. Como vocês devem imaginar, é um processo bastante doloroso isso, tá? Mas era uma garantia que determinadas famílias tinham de que um membro da família ia conseguir um casamento bom com uma pessoa com condições, né? E essa pessoa que ia casar, no caso, ia ajudar o restante da família, tá? É exatamente uma cultura análoga à europeia daquela menina que virava cortesã de algum nobre e por aí, ok? O pé de lótus, no caso, ele era um hábito que durou até o século XX, tá? Ele durou até o século XX e ele foi proibido pelo governo do Mao Tse Tung. Tá? No caso, foi proibido oficialmente. Tá? Oficialmente. Porque extraoficialmente, ao que se sabe, ainda perdurou por bastante tempo. Tá? Perdurou por bastante tempo, pessoas que eram deformadas em nome dessa cultura aí. Tá? Bom, mas Jorge, o que isso aí tem a ver com com a, com a pergunta do Fernando, né? Isso é uma espécie de podolatria, né? Como se diz, é a adoração por uma parte do corpo da pessoa, né? E essa podolatria, digamos, essa podolatria social, né? Ela gerou uma série de problemas para muitas famílias, muitas meninas e tudo, né? Como vocês imaginam, as famílias pobres faziam isso como uma forma de ascensão social, tá? E às vezes era inútil porque a garota não conseguiu tal casamento sonhado e além de tudo ela ficava inútil para o trabalho, tá? A pessoa com um pezinho desse, vocês imaginam que não conseguia fazer absolutamente nada, né? Mas assim, o podólatra, né? O sujeito podólatra, ele tem uma parafilia, né? Parafilia é um desvio da energia sexual, digamos assim. Ele tem um desvio da excitação sexual. Ele leva a excitação sexual dele para algo que não os órgãos genitais, né? Então ele sente um prazer sexual em observar, admirar, acariciar, ter contato com os pés do ser admirado, né? Então você tem os podólatras que sentem prazer em ter, por exemplo, os genitais deles, né, manipulados pelos pés do parceiro, né? É relativamente comum você ter, inclusive, cenas de filmes eróticos onde você vê cenas onde um parceiro manipula sexualmente o órgão genital do outro com os pés, né? Tá? É um exemplo frequente de excitação, tá?
Existem outras formas de podolatria assim, mais sutis, por exemplo, aquelas pessoas que prestam muita atenção em sapatos, determinado tipo de calçado, o jeito de andar da pessoa, o jeito meias, né? Ou aquelas pessoas que têm ojeriza por pessoas com pés feios e tudo. Então, sim, Fernando, existem pessoas que são fixadas, têm uma fixação sexual nos pés. A isso nós chamamos de parafilia, tá? E as parafilias têm de diversos tipos, tá? E eu sugiro que dê uma olhada lá na matériazinha que eu fiz. É bem curtinha, bem pouco, assim, digamos, bem despretensiosa, tá? Tá lá na página do professor Psy George, tá? Então, um abraço a todos aí, gente.